Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Jesus Cristo. Estamos aqui para iniciar o estudo da nova lição. Antes de iniciarmos o estudo, queremos orar ao nosso Pai. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos como Teus filhos, buscando a Tua direção, a iluminação do Espírito Santo, a luz celestial, para entendermos o papel da Tua Igreja, de cada um de nós como membros da Tua Igreja, na comunidade. Derrama o Espírito Santo sobre nós, ilumina-nos a todos, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém. Queridos irmãos, estamos iniciando o primeiro estudo neste novo trimestre. A lição é o papel da Igreja na comunidade. Qual é o papel da Igreja de Deus na comunidade que nos cerca? A introdução da lição fala sobre o Evangelho integral. O Evangelho integral não é outra coisa senão o Evangelho eterno de Apocalipse 14, verso 6. O Evangelho eterno do nosso Senhor Jesus Cristo é a missão da Igreja de pregar, de anunciar ao mundo. A pesquisa apresentada na lição diz que somente 30% dos membros da Igreja estão envolvidos em trabalhar em ministérios que servem à comunidade ao redor da igreja. Imaginem só se os outros 70% também se envolvessem em algum tipo de ministério. Ministério a favor daqueles que nos cercam. E a lição desta semana fala também a introdução, Lucas capítulo 4, versos 16 a 21, falando da missão de Jesus. Jesus teve uma missão na terra, mas não era somente pregar. Lucas capítulo 4, versos 16 a 21, menciona que Jesus Cristo tinha como missão dada para ele pelo Pai, de capítulo 4 de Lucas e o verso 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, apregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Esta missão de grande dimensão, esta missão difícil, dada pelo Pai a Jesus Cristo, é a mesma missão que o Pai está dando para você, filho e filha de Deus. Nós temos esta missão. Assim como Jesus, deveremos evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos de Satanás, dar vista aos cegos, não somente físicos, mas também cegos espirituais, pôr em liberdade os oprimidos, todos os que são oprimidos pelo diabo. Eles buscam, eles suspiram por uma saída, uma vitória, uma libertação. E nós temos a missão dada-nos a nós pelo Pai, de trazer liberdade para os oprimidos pelo diabo e anunciar o ano aceitável do Senhor, ou seja, chegou a salvação para você. Hoje é o dia da salvação. Este é o ano aceitável do Senhor, a graça aberta, a graça liberada para todo aquele que em Jesus Cristo acredita. Queridos, a lição também na introdução traz uma mensagem do pastor Dwight Nelson, onde diz: vi uma garotinha na rua com frio, tremendo num vestido fino, com pouca esperança de conseguir uma refeição decente. Fiquei irado e disse para Deus: por que o Senhor permitiu isso? Por que não faz alguma coisa sobre isso? Durante algum tempo Deus não disse nada. Então naquela noite, de repente, ele respondeu: é claro que eu fiz alguma coisa sobre isso. Eu criei você. Você e eu fomos criados por Deus com uma missão especial na terra. Filhos e filhas de Deus em missão especial na terra. Assim como Jesus, o Filho de Deus, nós somos filhos de Deus também, gerados pelo Espírito Santo também. A lição, a primeira, fala sobre restauração de todas as coisas. O mundo em que vivemos é um mundo de violência, de guerras, de sofrimentos, de lares separados, mas
A nossa consolação é de que esse não é o fim. Nós temos um mundo melhor, um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça de Deus. A restauração de todas as coisas é a grande esperança que Jesus Cristo deu a todos nós, salvos pelo seu sangue. A Bíblia aqui menciona em Daniel capítulo 2, verso 44, que nos dias destes reis, Daniel 2,44 é uma profecia especificamente para os nossos dias. Nos dias em que estamos vivendo, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esta é a pedra que descerá do céu. E esta pedra é Jesus Cristo, a sua segunda vinda, com majestade e glória, para estabelecer o reino de Deus que não será jamais destruído e não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos. Não os reinos da Europa, mas todos os reinos da terra, para estabelecer o reino de Jesus Cristo em toda a terra também. O reino de nosso Senhor Jesus subsistirá para sempre, Daniel 2,44. Queridos, Deus nos deu esta bendita esperança da restauração. Ansiamos por isso, oramos por isso, almejamos e sonhamos com este novo céu, esta nova terra, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Deus criou Adão e Eva, quando Deus os colocou no jardim do Éden, Deus tinha um propósito. Ele tinha um propósito na sua mente. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, que quando Adão e Eva foram criados, a imagem e semelhança de Deus foram feitos. Eu quero ler para você Gênesis capítulo 1 e o verso 26 e 27. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus fez homem e mulher num reino superior ao reino animal. Quando Deus criou Adão e Eva, não os criou no reino animal. Adão e Eva, você e eu, a família humana, pertencemos ao reino espiritual de Deus. Ao reino espiritual de Deus. Foi o pecado que arrastou Adão e Eva para o reino animal. Mas Deus nos fez a imagem e a semelhança dele. Filhos e filhas de Deus. Eu gostaria de ler para vocês o que está nesta meditação matinal chamada Filhos e Filhas de Deus. Ela foi publicada há muitos anos atrás, em 1956 foi publicada esta meditação, Filhos e Filhas de Deus, na página 7. Diz assim: todo o céu tomou profundo e jubiloso interesse na criação do mundo e do homem. Os seres humanos eram uma nova e distinta ordem. Foram criados à imagem de Deus e o desígnio do Criador era que povoassem a terra. Destinavam-se a viver em íntima comunhão com o céu, recebendo o poder da fonte de todo o poder. Sustidos por Deus, deviam viver vida impecável. Aqui menciona que Adão e Eva, a família humana, fomos criados como uma criação totalmente diferente. Aqui diz uma distinta ordem, uma nova e distinta ordem. Quando Adão e Eva foram criados, o pecado já tinha acontecido no céu e Satanás já tinha sido expulso do céu. Então, queridos, nós fomos criados com um propósito sagrado, diferente de todos os outros mundos e seres criados por Deus. Aqui na Filhos e Filhas de Deus, ainda na mesma página 7, diz: as leis em operações da natureza que têm incitado o estudo dos homens durante 6.000 anos estavam abertas à mente de Adão, pelo infinito construtor e mantenedor de tudo. Adão e Eva entretinham conversa com as flores, com a flor e com a folha e com a árvore, aprendendo de cada uma os segredos da sua vida.
Deus criou o homem um ser superior no reino espiritual de Deus, acima do reino animal. Unicamente ele, o homem, foi formado à imagem e à semelhança de Deus, e unicamente ele é capaz de participar da natureza divina, de cooperar com o seu Criador e executar os seus planos. Isso está na meditação Filhos e Filhas de Deus, na página 7. Queridos, Deus criou 3 reinos: o reino mineral, o reino vegetal, reino mineral, reino vegetal e o reino animal. Mas Deus nos colocou num outro reino, o reino espiritual de Deus, acima dos animais. Não era o plano de Deus que o ser humano fosse governado e dirigido por instintos. Instintos prevalecem na vida animal, mas os instintos não devem prevalecer e governar o ser humano, que foi feito à imagem de Deus, um ser racional. Porém, após o pecado, os instintos tiveram domínio sobre o ser humano. E hoje, os seres humanos, na maioria, vivem governados pelos instintos. O instinto do medo, o instinto da fuga, da fome. Tudo isto surgiu depois do pecado. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 3, que Adão fugiu de Deus, sentiu medo de Deus. Isto é um instinto que veio após o pecado. Quando Adão saiu das mãos do Criador, trazia em sua natureza física, intelectual e espiritual a semelhança do seu Criador. Semelhantes a Deus, fisicamente, intelectualmente e espiritualmente. A família humana, pai, mãe e filhos, também foi criada à imagem e à semelhança da família divina. A família divina é formada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Deus não é solidão, e a família humana não foi criada para ser solidão. Por isso existe o pai, a mãe e os filhos. Meus queridos, a semelhança com que Deus nos criou foi obliterada e foi desfigurada pelo pecado. Mas Deus quer restaurar esta semelhança em você. Em Deuteronômio capítulo 6, verso 5, nós lemos Deuteronômio capítulo 6 e o verso 5. Abra sua Bíblia. Vamos ler. Deuteronômio capítulo 6 e o verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Aqui a Bíblia está dando ênfase a esta dimensão do ser humano: alma, coração e corpo. Alma é a dimensão espiritual. Coração é dimensão mental. E a força é a dimensão física. Há um padrão semelhante a isso em 1 Tessalonicenses 5:23. A imagem e a semelhança de Deus fomos criados. A queda trouxe as suas consequências. Na parte de segunda-feira fala que Adão e Eva, ao pecarem, morreram espiritualmente. A Bíblia diz em Gênesis, vamos ver aqui em Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5 menciona que Adão, após o pecado, viveu 900, capítulo 5 e o verso 5. E foram todos os dias de Adão 930 anos, e morreu. Aqui menciona que Adão morreu depois de 930 anos, mas Deus disse: se comeres do fruto proibido, da árvore proibida, certamente morrerás. Será que Adão morreu no dia em que ele comeu do fruto? Ou somente depois de 930 anos? O que morreu no dia em que Adão comeu do fruto? Morreu sim a sua natureza santa, a sua natureza espiritual. Ele era revestido de glória, ele e a esposa. Eles eram revestidos de glória, de luz, mas eles perderam esta vestimenta de glória, de majestade. Eles caíram do reino
espiritual de Deus para o reino animal. O pecado rebaixou o homem, colocando-o no reino animal, onde os instintos governam. Mas Jesus, ele nasceu entre nós, tornou-se um de nós. E o propósito de Jesus é nos elevar, nos transportar do reino animal para o reino de Deus, para o reino espiritual de Deus, e sermos chamados filhos e filhas de Deus. Sim, o primeiro resultado mencionado como consequência do fato de Adão e Eva terem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal foi a súbita percepção de que eles estavam nus. Quando a Bíblia menciona que eles, ao comerem do fruto, Adão, ao comer do fruto, ele percebeu que estava nu, foi a percepção de uma morte espiritual. Em Gênesis capítulo 3, capítulo 3, versos 8 a 10, menciona a morte espiritual de Adão. Quero ler para vocês versos 8 a 10. E ouviram a voz do Senhor, Gênesis capítulo 3. Ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, ou seja, ao entardecer, a viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Depois do pecado, os instintos apareceram e determinaram as ações do homem. Ele se escondeu de Deus, ele fugiu de Deus, ele teve medo de Deus. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Deus tomou a iniciativa. Não é o homem que tomou a iniciativa. Deus tomou a iniciativa de buscar o perdido. Deus veio em busca de você. Onde estás? Verso 10, e disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Portanto, aqui em Gênesis 3, 8 a 10, fala da morte espiritual e da soberania que os instintos passaram a ter na vida do ser humano pecador. Em Gênesis capítulo 3, verso 12, fala da discórdia que surgiu entre o homem e a mulher. Capítulo 3, verso 12, nós lemos: e disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Um acusando o outro: a mulher que tu me deste. Adão estava acusando Deus, porque foi Deus quem dera a ele aquela mulher. A discórdia, o apontar do dedo, surgiu após o pecado. Em Gênesis capítulo 3, verso 13, nós lemos: e disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Adão acusou a mulher acusou a serpente. Mas Deus criou a serpente. Então Deus estava sendo acusado. Deus não acusou ninguém, mas Deus assumiu a responsabilidade do pecado. Ele não acusou ninguém, ele assumiu. Ele tomou em suas mãos a responsabilidade e disse: eu vou morrer por vocês. E então veio a primeira promessa em Gênesis 3,15. Em Gênesis capítulo 3, verso 15 e 16, menciona que Deus colocou a inimizade entre a descendência de Deus e a descendência de Satanás. Gênesis capítulo 3, versos 15 e 16. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Antes do pecado, Adão e Eva, foram criados iguais. Porém, após o pecado, um deveria ser o cabeça e outro deveria se submeter para que houvesse harmonia e paz entre eles. E Deus disse: Eva, você se submeterá ao teu marido e ele te dominará. A inimizade entre os filhos de Deus e os filhos dos homens foi Deus quem colocou para a preservação de uma linhagem de santos na terra. A vitória do Messias, a submissão feminina, a vitória de Jesus estava aqui em Gênesis 3,15. Ele esmagaria a cabeça da serpente. A submissão feminina. Deus lançou mão desta alternativa
para trazer harmonia na vida do casal. E ainda em Gênesis capítulo 3, versos 17 a 19, nós lemos capítulo 3, versos 17 a 19. E então Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Aqui temos então o pecado veio por meio de Adão, não por meio de Eva. Por isso a maldição sobre a terra veio por causa de Adão. Por causa de ti eu amaldiçoo a terra. E aqui o destino de todos os pecadores: morrerão, voltarão ao pó, porque do pó foste tomado, ao pó tornarás. Podemos ser muito agradecidos, queridos, agradecidos a Deus pela promessa de que um dia essa tragédia do pecado irá terminar e nunca mais se repetirá. Em Naum capítulo 1, verso 9, menciona que o pecado não voltará a existir, a angústia não se levantará pela segunda vez. A parte de terça-feira fala sobre a inimizade colocada por Deus entre a linhagem dos santos e a linhagem dos ímpios. Para a preservação do bem, Deus colocou a inimizade entre luz e trevas, os filhos de Deus e os filhos dos homens. A inimizade resultou na vinda de Jesus Cristo, a semente da mulher, inimigo de Satanás. Veio para destruir as obras de Satanás. E através de Jesus Cristo veio a libertação, a expiação. A expiação só se tornou realidade por causa da inimizade que Deus colocou entre os descendentes da mulher e os descendentes de Satanás. Uma linhagem santa na terra. Homens e mulheres que amam a Jesus Cristo geram filhos e filhas, e eles estão gerando filhos e filhas santos ao Senhor. Santidade ao Senhor é o que Deus quer que esteja escrito na testa de toda esta linhagem de santos, que começou com Adão, depois com Abel e Sete, e toda essa linhagem de santos inclui você e a mim, nossos filhos. A linhagem ímpia é aquela governada por instintos, é aquela que rejeita Jesus Cristo. Deus age através dos seus filhos, esta linhagem de santos. E Satanás age através dos seus descendentes também, esta linhagem de ímpios. Dessa forma, ao promover a inimizade contra Satanás no coração das pessoas, Deus estabeleceria um meio pelo qual poderia salvar a humanidade, sem violar os princípios do seu governo. Isto é conhecido no sentido original como expiação. Todo o cerimonial que existia no santuário da terra era simbólico. A morte expiatória do Cordeiro era simbólica da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando o pecador colocava a mão sobre a cabeça do Cordeiro, é como quando você se ajoelha e lança sobre Jesus Cristo os seus pecados. Ele assume os seus pecados e dá para você o perdão, a transferência dos nossos pecados sobre o Cordeiro. A doutrina do santuário é o plano da salvação explicado em detalhes. O plano da salvação é explicado na doutrina do santuário em 3 fases: o pátio, o lugar santo e o santíssimo. No pátio, Jesus Cristo é a vítima que morre pelo pecador. No lugar santo, Jesus Cristo é intercessor e mediador que intercede por você. E no santíssimo, ele é o juiz que julga. Ele julga e decide aqueles que irão para o céu e aqueles que terão seus nomes riscados do livro da vida. Portanto, temos aqui o plano da salvação em 3 fases, representados pelo pátio, pelo lugar santo e pelo lugar santíssimo do santuário celestial. Na parte de quarta-feira, temos aqui a restauração em Jesus Cristo. O padrão para restaurar a humanidade caída, o padrão é Jesus. O modelo é Jesus. Jesus pousa para ser retratado e reproduzido em cada um dos seus discípulos.
Quando o Espírito Santo nos atrai a Jesus, quando o Espírito Santo nos convence dos nossos pecados, quando o Espírito Santo nos leva ao batismo, quando nós nascemos da água e do Espírito, então nos tornamos novas criaturas. E o padrão continua sendo Jesus. Essa é a missão do Espírito Santo, comunicar a vida de Cristo para você. O Espírito Santo trabalha com uma matéria, uma mercadoria, diríamos, que se chama o caráter e a vida de Jesus. Este é o conteúdo da missão do Espírito Santo. Transferir e comunicar o caráter e a vida de Jesus para você. Que missão preciosa a do Espírito Santo. Possuir a mente de Jesus, possuir o caráter de Jesus, o temperamento de Jesus, seria impossível sem a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Cristo formado em nós a esperança da glória. Em Gálatas capítulo 4, verso 19, diz assim: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vós. Nós temos que ter a mente de Jesus. E é o Espírito Santo que nos comunica a mente de Jesus, para pensar como Jesus, para ter o caráter de Jesus, para ter o temperamento de Jesus, para que deixemos de falar, eu nasci assim, eu sou assim mesmo, esse é o meu temperamento. Não, meu querido irmão, esse não é o temperamento de Jesus. O Espírito Santo está oferecendo para você e para mim o temperamento de Jesus, para que nunca mais busquemos esta desculpa dizendo, eu nasci assim, esse é o meu temperamento. Nós seremos cada vez mais e mais semelhantes a Jesus. Quando uma pessoa recebe a Jesus como Salvador, recebe também o poder de viver a vida de Jesus. Isso está no livro Parábolas de Jesus, página 314. Vou repetir. Quando uma pessoa recebe a Jesus, recebe também o poder de viver a vida de Jesus. Parábolas de Jesus, página 314. Eu quero ler ainda nesse livro Parábolas de Jesus, na página 310. Página 310. Outro pensamento que completa o que nós acabamos de ler. Página 310. Parábolas de Jesus. A justiça de Cristo, seu próprio caráter imaculado, é, pela fé, comunicada a todos os que o aceitam como Salvador pessoal. O caráter de Jesus é comunicado a mim e a você. Jesus desenvolveu um caráter durante os seus 33 anos aqui na Terra. E ele pode ser seu, pela fé. A missão do Espírito Santo é comunicar para mim e para você tal caráter. O caráter de Satanás é o que está presente na vida dos filhos dos homens. O caráter de Jesus é o que o Espírito Santo imprime em você, na vida dos filhos de Deus. O caráter de Satanás está revelado em Gálatas capítulo 5, versos 19 a 21, e lá recebe o título de frutos da carne. Os frutos da carne representam o caráter de Satanás. Nós já nascemos com essas características, esses traços do caráter de Satanás. Já nascemos com eles. Mas o caráter de Jesus está representado pelo fruto do Espírito em Gálatas 5, 22. Quando você lê em Gálatas 5, 22, quero ler para você. Gálatas capítulo 5 e o verso 22. Quando nós lemos que o fruto do Espírito é o amor, a paz. Vamos ler Gálatas capítulo 5 e o verso 22. Aqui lemos. Mas o fruto do Espírito é. Eu poderia dizer, mas o caráter de Cristo é. Interessante. O fruto do Espírito é o caráter de Cristo. E como é o caráter de Cristo? Um caráter dominado pelo amor, pelo gozo, pela paz, pela longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. É esse caráter de Cristo que o Espírito Santo se propõe a dar para você. Ele oferece para você. Nós podemos ter este pacote
que se chama o pacote do caráter de Jesus. É obra do Espírito Santo nos comunicar tal caráter. Isso é um processo que dura a vida toda. Muitas vezes chamamos este processo de santificação, que dura a vida toda. É o processo do Espírito Santo transferir o caráter de Cristo para você. Na meditação matinal, intitulada Recebereis o poder, falando sobre o Espírito Santo, nesta meditação matinal de 1999, na página 97 nós lemos, veja o que está na página 97. Os que realmente procuram aperfeiçoar um caráter cristão não condescenderão com o pensamento de que são sem pecado. Quanto mais o seu espírito se demora no caráter de Cristo e quanto mais se aproximam da sua imagem divina, mais claramente discernem sua imaculada perfeição e sentem mais profundamente suas próprias fraquezas e defeitos. Os que afirmam ser sem pecado evidenciam estar longe de ser santos. É por não terem verdadeiro conhecimento de Cristo que podem achar que estão refletindo a sua imagem. Quanto maior a distância entre eles e o seu Salvador, mais justos parecerão aos seus próprios olhos. A comunicação do caráter de Jesus para você acontece diariamente pela comunhão com Jesus. Mas nunca estes que estão recebendo o caráter de Jesus Cristo, nunca eles dirão, eu estou sem pecado. É importante, eu quero ler novamente esta primeira frase, que está nesta meditação matinal, recebereis poder, na página 97. Os que realmente procuram aperfeiçoar um caráter cristão não condescenderão com o pensamento de que são sem pecado. Quanto mais o seu espírito se demora no caráter de Cristo, e quanto mais se aproximam da sua imagem divina, mais claramente discernem sua imaculada perfeição, sua imagem divina, e sentem mais profundamente suas próprias fraquezas e defeitos. Esta é uma vacina contra o dizer, eu sou sem pecado. Nós temos uma natureza pecaminosa e Deus quer que eu viva sem pecar pecados conhecidos. Mas eu continuo tendo uma natureza pecaminosa que está dominada pela natureza santa gerada pelo Espírito Santo. Mas esta natureza pecaminosa, ela somente será destruída na volta de Jesus, quando o mortal será revestido da imortalidade e o corrupto será revestido da incorruptibilidade. Na parte de quinta-feira, o papel restaurador da igreja. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Eu gostaria de ler para vocês o que está aqui em 1 João. Na primeira carta de João, nós lemos sobre a missão de Cristo na terra, destruir as obras do diabo. Capítulo 3 e o verso 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Cristo veio destruir as obras do diabo. A missão do Filho de Deus é a missão dos filhos de Deus. Portanto, a missão que Deus está dando para você, para a sua igreja na terra, também é destruir as obras do diabo. Mas, queridos, como é que Jesus Cristo destruiu as obras do diabo? Não falando do diabo, não enfatizando os traços de caráter do diabo. Não. Jesus Cristo destruiu as obras do diabo revelando o caráter do Pai. A missão de Jesus era revelar o caráter do Pai, mostrar o amor do Pai, a misericórdia do Pai, a bondade do Pai, o desejo de salvar os pecadores, mostrar os braços do Pai sempre abertos para receber o filho pródigo e revestir o filho pródigo com a roupa de justiça. Sim, queridos, Jesus Cristo venceu e destruiu as obras do diabo falando do bem, falando do Pai. Como é que você e eu podemos destruir as obras do diabo falando de Jesus, mostrando o amor de Jesus,
mostrando a bondade de Jesus, mostrando e revelando aos outros o caráter de Jesus compactado no fruto do Espírito Santo. Quando o fruto do Espírito Santo está em você, é gerado em você e em mim, pelo poder do Espírito Santo, então nós estamos destruindo as obras do diabo, sem falar nele, sem dar ênfase nas características do diabo. Nós vamos destruir as obras dele, exaltando Jesus e revelando Jesus aos outros. Jesus aguarda ansiosamente que o seu caráter seja reproduzido em cada um dos seus discípulos. E quando o caráter de Jesus for reproduzido em cada um dos seus discípulos, então ele virá para reclamá-los como sendo seus. Mostrar as vantagens do cristianismo sobre o mundanismo. Mostrar as vantagens de ter o caráter de Cristo sobre aqueles que têm o caráter de Satanás. As pessoas olham para mim e para você procurando descobrir as vantagens do cristianismo. Quais são elas? Vale a pena ser cristão? Vale a pena desenvolver o caráter de Cristo? A nossa mercadoria é o caráter de Jesus revelado em nós. O Espírito Santo trabalha com o caráter de Cristo, implantando em nós, comunicando-nos o caráter dele. Cristo veio para que tenhamos vida, vida em abundância. Desfazer as obras do diabo é desenvolver o caráter de Jesus e é revelar o caráter de Jesus ao mundo e mostrar quão precioso é o nosso Salvador, quão amável, quão bondoso. Devemos levar Jesus Cristo conosco, onde quer que formos, e revelar a eles esta amabilidade, esta bondade, esta fidelidade de Jesus Cristo como nosso amigo, como nosso Salvador. Revele o caráter de Jesus ao mundo e ele em breve virá para reclamar você e a mim como pertencendo a ele, à família de Deus. Que a graça e a paz de meu Senhor Jesus permaneçam com você. Amém.